Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura oficial dessa noite, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Fala sobre as dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais para que melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, e assim outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que não têm, que vos direi, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo partido, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o meu cálice, é o novo testamento do meu sangue, fazei isto em todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois o homem é a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que sermos condenados todo com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordenarás-ei quando for ter com vós. Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quando nós falamos do livro de Coríntios, quando nós falamos do livro de Atos, quando nós falamos do livro de Romanos, quando nós falamos do livro de 2 Timóteo, 1 Timóteo, quando nós falamos dos livros das cartas de Paulo, nós vemos um homem com bastante conhecimento, um homem inspirado pelo Espírito Santo, que escreveu e instruiu a igreja do Senhor Jesus. Ele instruiu, inspirado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. A igreja dava para ver que através desse capítulo, dá para ver através desse capítulo que a igreja ainda tinha algumas dissensões, a igreja ainda tinha algumas divisões, a igreja, muitos cochichavam em seus pensamentos, mas o apóstolo Paulo, ele começa a escrever a primeira carta aos Coríntios, instruindo os irmãos de Coríntios como deveria cear, como deveria se comportar na Santa Ceia, como deveria se examinar no seu dia para tomar a Santa Ceia do Senhor Jesus. Apóstolo Paulo é um grande responsável na igreja de Cristo, em todas as cartas que ele escreveu, como uma pessoa que instruiu, como uma pessoa que passou conhecimento, como uma pessoa que serviu de base para orientar a igreja a caminhar naqueles dias que era a igreja primitiva, a igreja do Senhor Jesus amado. E essa palavra, ela se encontra até os dias de hoje, lembrando que a igreja, ela é aquela pessoa que vai até o povo, ela leva a mensagem do povo,
diferente do povo Israel, quando eles eram o povo de Deus, quando eles eram o povo escolhido por Deus. Por que eu digo eles eram? Porque eles não estão ligados na videira que é Cristo. Pois somente quem está ligado na videira, somente quem está ligado em Cristo, que é realmente o povo de Deus. Então, o povo de Israel, eles eram o centro da terra. Todos tinham que adorar ao Senhor, todos tinham que glorificar ao Senhor, olhando para Jerusalém, indo a Jerusalém, porque ali o poder de Deus se manifestava. Mas quando veio o Messias, eles viraram as costas para o Messias. Eles virando as costas para o Messias, meu amado e querido irmão, eles perderam o acesso. O céu se fecha para eles, porque eles não estão ligados na videira. Mas a igreja, ela é a grande responsável de ir até o povo. O povo, para adorar a Deus, tinha que ir até os sacerdotes, tinha que ir até Israel. Mas a igreja agora é o povo de Deus, é o grande responsável nessa terra, para levar o nome do Senhor Jesus, para interceder para o povo, para orientar o povo a subir para o céu, a reconhecer os seus pecados, a reconhecer as suas iniquidades, a reconhecer as suas atitudes. A igreja agora, ela é a grande responsável sobre a face da terra, pois o Espírito Santo, ele sempre instrui a igreja, sempre corrige a igreja, sempre orienta a igreja como deveria andar, como deve agir, como deve se comportar. E o Espírito Santo, ele pega Paulo nesse momento e orienta Paulo como a igreja deveria se comportar. Mas o apóstolo Paulo, ele começa a dizer que haveria heresias, que seria normal haver heresias no meio do povo de Deus. Só que hoje, meus amados irmãos, quando nós olhamos aqui, quando Paulo fala de heresias, eu começo a olhar para grandes líderes, eu começo a olhar para grandes teólogos, eu começo a olhar para grandes pregadores, e eles começam a debochar da unção, eles começam a debochar do poder de Deus, eles começam a debochar do dom de Deus, eles começam a debochar da presença de Deus, do mover do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque realmente eles ainda não estão ligados na igreja que é Cristo. Eles ainda não experimentaram o Shekinah, eles ainda não experimentaram o poder de Deus. Sabe por quê? Porque eles nunca tiveram acesso ao poder de Deus. Então eu começo a olhar grandes acusações contra homens de Deus que são realmente usados no Espírito Santo, que são realmente usados pelo poder de Deus, levando palavras de heresia para lá e para cá nas redes sociais, atacando os moveres do Espírito Santo, atacando o poder de Deus, atacando os dons de Deus, os dons de cura, os dons de profecias, os dons de revelações que o Espírito Santo distribui para a igreja. Apóstolo Paulo, quando você olha nas cartas, no capítulo 12 de 1 Coríntios, você vê o Espírito Santo instruindo Paulo acerca dos dons. Por que eu falo o Espírito Santo? Porque nada vem para o homem se não for de Deus, nada flui do homem se não for do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não conduzir, nada acontece, ninguém prega, ninguém faz nada, pois é somente pelo Espírito Santo. Hoje nós olhamos certos moveres, nós olhamos certos comportamentos, nós olhamos certos agir e condenamos. E muitos pregadores que se dizem corretos, na realidade estão sendo heréticos. Porque quando nós olhamos para a maneira de Jesus operar, ele muitas das vezes socava o dedo na boca e botava o dedo no ouvido da pessoa. Então isso seria heresia aos olhos de quem? Aos olhos daqueles que se diziam o dono da verdade naquela época. Jesus muitas das vezes cuspia na lama e botava a lama nos olhos das pessoas. Então isso aqui realmente, aos olhos daqueles que se diziam o dono da verdade da época, era heresia. Mas eles não conseguiam fazer o que Jesus fazia. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, um
Espírito que habitou lá no passado, o mesmo Espírito que habitou nos apóstolos, estava na vida do próprio Deus, no Filho de Deus, no Senhor Jesus de Nazaré. Hoje nós vemos ataques de vários lados nas redes sociais. Hoje nós vemos atitudes de várias maneiras. Então, meus amados irmãos, devemos entender o que? O que realmente é heresia. Heresia é não acreditar no poder de Deus. Porque em Mateus capítulo 22, versículo 29, fala: eis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Então existem várias maneiras do poder de Deus operar, existem várias maneiras do poder de Deus agir, existem várias maneiras do poder de Deus se manifestar, do Espírito de Deus se manifestar. Heresia, então, seria o grande Elias em cima do monte dizer: caia fogo do céu e consuma, e o fogo caiu. Mas quando nós damos andamento na palavra de Deus, nós vemos o apóstolo Paulo, ele instruindo a igreja: olha, quando vocês se ajuntar, em algum lugar, quando vocês se ajuntar, não se embriagar, porque o comportamento de muito ali era beber. Dá a entender que o comportamento de muitos ali era falar: olha, hoje vai ter a ceia, não precisa fazer janta, não vai encher a barriga, não vai encher o pulso hoje. Apóstolo Paulo começa a instruir o povo acerca da Santa Ceia. Então muitos ali se embriagavam com os vinhos, se embriagavam, enchia a barriga, pareciam gulosos. Mas apóstolo Paulo começa a instruir o povo a se comportar na Santa Ceia, a ter um comportamento. Olha, quando vocês tomam o cálice, lembra-se que esse aqui é o sangue de Jesus. Esse aqui simbolicamente é o sangue do Senhor Jesus. Examine-se a si mesmo. Então nós vemos muitas das vezes isso sim é heresia. Certos preleitores, certos pregadores, certas pessoas que dá a impressão que é até satanista, dizendo que qualquer um pode tomar a Santa Ceia, sendo que para nós chegar a Jesus e ligar na videira que é Cristo, nós temos que renunciar ao nosso pecado, nós temos que descer às águas, descer aos batismos. E muitos preleitores, muitas lideranças hoje não, todos estão liberados para tomar a Santa Ceia. Mas a palavra do Senhor diz aqui que nós devemos examinar a nós mesmos, analisar, ver se estamos prontos. Como pode um cachaceiro lá na rua chegar e botar a mão na ceia do Senhor? Como pode uma garota de programa chegar e botar a mão na ceia do Senhor e continuar no seu ato de atitude? Lembrando que esse comportamento, que essa atitude, ou seja, nós vamos ser réu, nós podemos se tornar réu pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, de colocar a mão na ceia do Senhor, porque nós não estamos pondo as mãos em algo qualquer. Aparentemente é uma matéria, mas depois que apresentamos a Deus, esse algo simbólico se torna muito importante, porque no mundo espiritual é transformado. No mundo espiritual é transformado. Então devemos tomar cuidado. Tome cuidado com essas lideranças que têm pregado dessa forma. Tome cuidado com essa liderança que tem liberado qualquer pessoa tomar a ceia, porque ninguém será inocente. Ninguém será inocente naquele grande dia. No dia que todo joelho se dobrará, toda boca confessará: só o Senhor é Deus.
Não, pastor, sabe? Não, Senhor, o meu pastor não pregou. Não, Senhor. E você sabe o que vai acontecer? Muitos que pregam contra os dons de Deus vai estar lá chorando, porque rejeitou os homens cheios dos dons do Espírito Santo, qual o Espírito Santo reparte para todos que querem. Aqueles que apredejam e criticam aqueles que têm um dom, vai estar lá, falando: Senhor, me dá mais uma chance. Aqueles que apredejam, aqueles que têm a unção, aqueles que apredejam que têm os dons de cura, aqueles que apredejam o modo certo de tomar a Santa Ceia, pegam versículos bíblicos para criar algum contexto e fazer uma defesa nas suas opiniões, levando isso a uma verdadeira heresia. Todos sabemos que para tomar a Santa Ceia precisa renunciar ao pecado. Todos sabemos que para tomar a Santa Ceia precisa descer no batismo das águas. Todos sabemos que para tomar a Santa Ceia devemos ter reverência. Todos sabemos. Mas tem alguns que levam isso como algo insignificante. Mas apóstolo Paulo, ele não era uma pessoa qualquer. Apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que foi escolhido pelo Senhor Jesus para fazer a diferença na sua geração e várias gerações que tem vindo de geração em geração. Porque as cartas de Paulo se encontram até hoje nas minhas mãos e nas mãos da geração futura. Quem permitiu essas escrituras chegar nas minhas mãos? Quem permitiu essas escrituras chegar nas suas mãos? Não foi o Senhor Deus? Depois de 2000 anos, essas verdades bíblicas que instruem o homem. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Então quer dizer que existem igrejas locais. Eu entendo que nós somos o templo do Espírito Santo. E aquele lugar que você está congregando é a casa de oração, aonde que simbolicamente vocês se reúnem e eu me reúno para adorar o Senhor. E você está aí reunido com a igreja local da sua cidade, do seu bairro, nesse momento, para tomar a sua Santa Ceia, para adorar e glorificar o Senhor na sua igreja local da sua cidade, juntamente com aquele grupo de irmãos ligado em um só corpo, que é a Igreja Universal do Senhor Jesus. E você hoje tem a oportunidade de se dobrar diante do Senhor e falar: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas iniquidades, perdoa as minhas atitudes. Recomeçar uma nova vida. Se você é uma mulher rebelde, a partir de hoje você vai mudar essas atitudes de rebeldia para o espírito de domínio e mansidão. Se você é um homem rebelde, a partir de hoje você vai tomar uma atitude e mudar a sua atitude com os frutos do Espírito Santo e começar a ter domínio próprio nas suas palavras, nas suas atitudes dentro da sua casa, na sua vida e por onde você passar. Você deve começar a se examinar e viver uma nova vida com uma nova mente, com um novo coração, com a nova atitude. Mas talvez você vai dizer: é fácil falar. Viver no meio de uma nação rebelde, de um povo duro de coração. Aparentemente, sim. Mas nós temos que pagar esse preço, porque nós estamos ligados na videira. Quem é a videira a não ser Jesus? Nós somos o ramo da videira. E aquela vara que não dê fruto será arrancada e lançada fora. Aquela vara que não der fruto será arrancada e lançada fora para ser queimada.
Então você hoje que está tomando a sua Santa Ceia, você hoje que está se debruçando de joelho e pedindo perdão para o Senhor, esse é o caminho. Esse é o caminho. E você que não aceitou Jesus, dobre o seu joelho e aceite Jesus como seu Salvador. Peça o batismo para o seu pastor, para o seu líder. Desce nas águas. Reconheça o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Busque os melhores dons para você trabalhar na seara do Senhor. E quando for participar da ceia do Senhor, diz: Senhor, eis-me aqui. Sonda o meu coração. E se eu pequei contra ti, Senhor, perdoa todos os meus pecados e as minhas iniquidades. Para que a trombeta não venha tocar e você não venha ouvir a som da trombeta, mas que você venha estar como as 5 virgens prudentes, com a lamparina cheia de azeite. E para que você não venha estar como as virgens imprudentes, desligada, desorientada, pondo a mão na ceia do Senhor de qualquer jeito, achando que está tudo bem. Não tem problema. Eu bebo, mas eu coloco a mão na ceia. Eu fumo, mas eu coloco a mão na ceia. Eu cheiro cocaína, mas eu vou tomar ceia. Eu fumo cigarro, mas eu vou tomar ceia. Eu falo palavrão, mas eu vou tomar ceia. Eu traio a esposa, mas vou tomar ceia. Eu bato na esposa, mas vou tomar ceia. Que tipo de homem de Deus é você? Que tipo de renúncia você fez na sua vida? Que tipo de renúncia você tomou diante do Senhor Jesus? Que tipo de luz você tem sido nessa terra? Que tipo de sal você tem sido no meio dos teus? Que tipo de ser humano você tem sido no meio da sociedade? Que tipo de crente você tem sido nas rodas dos escarnecedores? Que tipo de homem de Deus você tem sido no seu serviço, na empresa que você tem trabalhado? Se você é aquele tipo de pessoa que não respeita os princípios da palavra de Deus, se você olha nas cartas de Paulo e fala assim: foi Paulo que escreveu, isso é coisa do passado, igual eu já ouvi muitos crentes falar, muitos crentes e muitas crentes, muitos missionários que só ficam deitados no sofá, e muitas missionárias que só sabem fazer bolo e não respeita o ídolo do Senhor Jesus. Mas se você é aquele crente fervoroso, cheio do Espírito Santo, e hoje você vai tomar a Santa Ceia do Senhor Jesus, você dobre o teu joelho e diga: Senhor, eis-me aqui na tua presença. Eis-me aqui como vaso. Desce na olaria, como está em Jeremias 18. Se apresenta ao Senhor em lágrimas, em pranto. Porque Deus não está interessado em sacrifício de novilhas. Deus não está interessado em sacrifício de ovelhas, de pombos, de codornas. Deus não está interessado em sacrifício de tolos. Mas Deus está interessado em um coração aquebrantado. Aquebranta o teu coração e não vai na onda dos herésios que Paulo fala aqui. Pois o poder de Deus é real, os dons espirituais é real, a unção do Espírito Santo é real, a glória de Deus é real. A ceia do Senhor tem que ter ordem e decência, disciplina, tem que batizar, tem que aceitar Jesus como Salvador, renunciar às idolatrias, imagens de escultura, a prostituição, o crack, a cocaína, o tráfico, a facções criminosas. Tem que renunciar à corrupção. Tem muitas pessoas que é corrupto no meio do governo, muitas pessoas que é corrupto
no meio do sistema, muitas pessoas que é corrupta. Na liderança, muitas pessoas que é corrupta. Nos ministérios, está pondo a mão na cheia do Senhor Jesus. Você tem que tomar vergonha na cara e nascer de novo. Como João Batista mesmo disse: víboras, arrependei-vos, porque é vindo o dia do Senhor. Você acha que você vai viver para sempre com essa caminhonete importada, com esse carro importado, com esse dinheiro no banco? E chega na igreja e se finge de santinho e vai pôr a mão na ceia do Senhor Jesus. Você vai dar conta no dia do juízo. Você vai dar conta naquele grande dia. Não tem para onde fugir. Se Israel não estiver ligada na videira do Senhor Jesus, vai pagar o preço, Israel. Se o Japão não se ligar na videira de Jesus, vai pagar o preço, Japão. Se a Coreia do Norte não se ligar na videira de Jesus, vai pagar o preço. Se a China não se ligar na videira que é Jesus, vai pagar o preço. Se a África não se ligar na videira que é Jesus, vai pagar o preço. Se o Brasil não se ligar na videira que é Jesus, vai pagar o preço. Se o Irã não se ligar na videira que é Jesus, vai pagar o preço. Se os Estados Unidos não se ligar na videira que é Jesus, vai pagar o preço. Se a Rússia não se ligar na videira que é Jesus, vai pagar o preço. Se a Colômbia não se ligar na videira que é Jesus, vai pagar o preço. Aleluia. Se o México não se ligar na videira que é Jesus, vai pagar o preço. Se o sistema não se ligar na videira que é Jesus, vai pagar o preço. Se o Elon Musk não se ligar na videira que é Jesus, vai pagar o preço. Se o Lula não se ligar na videira que é Jesus, vai pagar o preço. Se o Bolsonaro não se ligar na videira que é Jesus, vai pagar o preço. Aleluia. Aleluia, Senhor. Não tem para onde fugir. Todos estão caminhando diante do juízo final. Todos estão caminhando diante do julgamento final. E se você hoje está colocando as mãos na ceia do Senhor, arrependa-se dos seus pecados. E começa do princípio. Se dobra diante do Senhor e, se possível, confessa o seu pecado para o seu pastor. E fala: eis-me aqui. E recomeça a tua vida no começo. Para que naquele grande dia haja salvação e vida para você. Porque naquele grande dia existirá apenas dois caminhos: céu ou inferno. Você poderá ouvir aquela grande voz do Senhor como um trovão. Aquele que Israel diz que não é o Messias, que é Jesus de Nazaré, é o Messias enviado, que há 2000 anos veio, pregou e fez cura diante dos olhos daqueles que estavam lá na terra de Jerusalém. E vão dizer assim: afastai de mim, malditos, e serão lançados para o fogo eterno. Então, as coisas de Deus, você aí, pastor herésio, que é contra os dons de Deus, que é contra o Espírito Santo, que é contra a unção, que é contra os métodos que os homens de Deus usam com os dons da cura. Porque grandes homens de Deus usaram vários métodos. Jesus foi um que usou vários métodos para curar. Isso sim é heresia. Você cresceu tanto na letra e esqueceu do poder de Deus na sua vida. Você cresceu tanto na letra e esqueceu que Jesus tem poder para curar, para salvar. Você prega tanto heresia, mas não tem capacidade, autoridade e graça de Deus e fé, que é o principal, para ir no hospital e orar para o enfermo e ele ser levantado da cadeira de roda e ser curado. Mas critica quem faz. Essa é a palavra que eu tenho para a tua vida hoje. Arrependa dos seus pecados enquanto há tempo, porque Jesus está às portas. E você que vai tomar a sua santa ceia, toma consciência e manda seu pastor, que manda você tomar ceia de qualquer jeito, tomar vergonha na cara e se converter de novo. Amém?
Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Volta a palavra para o Bispo Gerson. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Anderson que falou tudo. Tudo e mais um pouco ainda, brother. Que palavra poderosa da parte de Deus. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, irmão. Ele já falou tudo aqui, ó. A maneira que você tem que tomar a Santa Ceia do Senhor. Quando fala Santa Ceia, você não vai vir aqui comer um pedaço de pão e tomar um gole de suco. Você vai comer da carne de Cristo e vai beber do sangue do Senhor Jesus. Fazer isso em memória de mim, do Senhor. Porém, aquele que não come do pão e não bebe da carne, esse não tem parte comigo, diz o Senhor Jesus. Se você não come do pão da mesa de Cristo, e se você não bebe do sangue de Cristo, você não tem parte para com Deus. E é por causa disso que os pastores liberam para todo mundo, achando que pode, achando que está certo, mas só está levando as pessoas tudo para o inferno. Porque aquele que toma da Santa Ceia de qualquer jeito, ele está se condenando a si mesmo. Amém? Bispo Alessandro, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui está o cálice. Vou apresentar a Deus. Soberano Deus, eterno Pai. Meu Pai, quem sabe é o sangue, Jesus. Transforme ele agora no sangue do Cordeiro. Aqui está sobre o teu sangue, Jesus. Transforma ele no sangue do Cordeiro. O teu sangue tem poder para curar, libertar, transformar. Eis o Cordeiro do mundo. Eis o Cordeiro do céu que tira o pecado do mundo. Meu Pai, cura esse enfermo. Saia a ferida em nome de Jesus. Consagra. E abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E tendo Jesus dito, na noite que foi traído, ele falou: esse é o meu sangue. Obrigado. Esse é o meu sangue. Toda vez que beber, fazer isso em memória de mim. Esse é o meu sangue, o sangue do Cordeiro, que vai te levando o caído, levanta o necessitado, levanta, meu Pai, tudo aquilo. Todos aqueles que estão sem força, fracos, desanimados. O sangue de Jesus ele cura a enfermidade. E quando você toma do sangue de Jesus a posição, o nome do Senhor Jesus é glorificado nos céus e na terra. Beba do sangue do Cordeiro e fazer isso em memória, em nome do Senhor Jesus. Pode beber do sangue do Cordeiro em nome de Jesus. Glorificado, exaltado o nosso Jesus. Arabasturi, calabasturi, bicai. Urabandu de calabada, arabacalabacai. Uribiribiri, a séria.
Anai canta rabaço, lianda, rebecai, estou decai. Alapai chora, bandu de cara, mandarabá, subianda. Anai de comandai, subianda, rabacéria. Espírito Santo de Deus, desce agora com renovo na tua igreja. Meu Pai, vai renovando teu servo. Renova teu servo, meu Pai. Vai renovando aqui, Espírito Santo. Levanta o caído, meu Pai. Alapai, chora, batai. As forças que você não tinha, recebe força agora. Vai recebendo força do Espírito Santo de Deus. Recebe de novo. Recebe graça. Recebe virtude. Recebe poder. Recebe em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, aqui nós levantamos também o pão que vai representar a tua carne. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, consagre esse pão, Pai. Transforme a tua carne. E quando nós comemos esse pão, que deve ser renovado, que deve ser cheio do Espírito Santo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que deve ser fortalecido, que deve ser revestido em todas as armaduras de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Jesus disse, na noite que foi traído, partiu o pão e disse, esse é a minha carne, comei isso em memória de mim. E toda vez que você comer, você vai, o céu vai estar celebrando em memória do Espírito Santo de Deus, em memória de Jesus Cristo. Fazer isso em memória de mim. E o pão foi partido, e o pão representa a carne de Cristo. Coma do pão em nome de Senhor Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Por mais uma vez nós estamos aqui, meu Pai, diante da tua ceia. Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória, 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 glória. Alabasturibi, calabassorebicai. Suribindicai, estou de cá, espiando. Andai de como dará subindo a você. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, por mais uma vez participar da tua santa ceia, abençoada por Deus. Obrigado, nos fortalece cada vez mais. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por tudo. Obrigado, meu Pai. Somos gratos a tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus. Fortalece sua igreja. Fortalece teu servo. Avisa a tua obra. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, ele calavaçou na badarabadaravacê. Anai de como anai a subindo a lavação. E calabasturividia sai. Em nome de Jesus. Fortaleça a tua igreja. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Faça contigo as mãos. Que o grande amor de Deus e a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja na vida de todos. Nos digam. Se Deus é por nós, operando Deus. Em nome de Jesus, a vitória é nossa. Amém. E graças a Deus está encerrado em nome de Jesus.